Quero trazer agora aqui para a nossa conversa o Josias Bento, que é especialista em investimentos e sócio da GT Capital, que já está aqui comigo. Josias, antes de mais nada, muito bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Bem-vindo à nossa programação. Bom dia, Débora. Bom dia a todos os telespectadores aí do Morning Call. Josias, o chamado Big Beautiful Bill, né, prevê cortes bilionários de impostos e redução de gastos em saúde. Qual é a essência, né, desse projeto e o que ele sinaliza em termos, nesse momento, de prioridade econômica para Donald Trump, em meio a toda a esse imbróglio, né, que a gente tem acompanhado das tarifas comerciais? Esse pacote ele sinaliza, né, e ele mostra bem em relação à campanha de Donald Trump, né, o que ele buscou quando ele foi eleito para os Estados Unidos, né? É um pacote que tem totalmente a cara dele ali em cortar, né, os gastos, principalmente na saúde para pessoas de baixa renda ali também e aumentar, né, esses gastos tanto na parte militar quanto também na parte de proteção dos Estados Unidos ali em relação ao muro, em relação às partes da sua fronteira. É um pacote que ele vai aumentar, né, ao longo do tempo o déficit fiscal americano, então é um pacote que ele vai totalmente na contramão do Fed, por exemplo, em relação ao corte de juros. É um pacote que vai fazer a economia americana ficar um pouco mais expansionista, né? Então não é um pacote fiscal para cortar realmente os gastos e colocar a economia americana num superávit, por exemplo, não é. É um pacote que vai fazer a economia americana ficar um pouco mais nesse déficit, mas é o que o Donald Trump propõe ali em relação à economia americana para esse crescimento, né? Pode ser positivo para algumas indústrias, mas, né, para outras pode ser muito negativo, principalmente dentro desse pacote, Débora, ele tem uma parte ali que ele faz o corte de incentivos fiscais para a parte de energias renováveis. Então, empresas que têm deste setor vão pagar mais impostos ao longo do tempo. Então, é um pacote que, na essência, né, ele vai trazer um pouco mais de gastos para os Estados Unidos, buscando um crescimento, né, uma expansão econômica. Esse pacote, então, né, esse estímulo fiscal coincide, ou seja, colide nesse momento, vai de encontro aos esforços do Federal Reserve para poder conseguir controlar a inflação, ou seja, essa medida pode pressionar os juros longos? Pode, com certeza, porque essa medida ela vai fazer com que a economia americana fique um pouco mais expansionista, e o Powell comentou na última reunião ali que ele só vai cortar juros se os dados realmente mostrarem que ele pode cortar os juros. E esse pacote ele vai na contramão disso. Ele vai mostrando que o Powell vai ter que segurar os juros um pouco mais de tempo, porque é um pacote que vai aumentar a inflação americana. Então, tudo isso, né, não adianta o Donald Trump ali depois brigar ou falar coisas do tipo que os Estados Unidos não tem inflação, se ele está ali do outro lado impulsionando essa inflação, impulsionando essa parte expansionista, impulsionando esse crescimento americano através de um pacote de um pacote de lei como esse, né? Então, assim, ainda vai ficar essa disputa. Agora, na próxima semana, tem mais algumas decisões em relação à guerra tarifária ali. Alguns países têm os seus prazos, né, para informar. Então, e o Donald Trump ele quer que esse pacote ele seja aprovado até o dia 4 de julho. Então, a gente tem essa semana ainda para entender como é que tudo isso vai se dissolver em relação ao mercado. E o Senado ele está bem dividido em relação à aprovação total desse pacote, né? Até mesmo senadores republicanos, eles não votaram a favor. Então, Donald Trump tem mais essa guerra ali dentro das casas para poder aprovar esse pacote a tempo, né? Agora, Josias, caso esse projeto realmente avance e traga mais estímulo fiscal para os Estados Unidos, isso impacta de que maneira o câmbio, né? Ou seja, isso impacta de que maneira o dólar, mais precisamente, a nível global? Eu te pergunto isso porque a gente já tem um movimento de desvalorização do dólar nos últimos tempos, é o que a gente acompanha. Por exemplo, o real frente ao dólar consegue ter uma valorização de mais de 11% esse ano. O dólar estando aí realmente bem abaixo, né, no seu desempenho de várias moedas globais. Como que isso pode impactar nesse momento o dólar? Ou essa questão do risco fiscal já está precificado na tua visão? Ainda não está precificada na minha visão, tá? Ainda tem aí alguns pontos a serem
precificados, ele pode sim deteriorar um pouco mais o dólar, porque ele faz o efeito nas treasuries lá. Né? Então, se aumenta a inflação, aumenta o risco americano, as treasuries, principalmente as de 10 anos, elas tendem a ter uma leve alta ali em relação ao risco fiscal americano. Né? Então, isso pode impactar o dólar em dois momentos, tá? Então, se for um momento negativo, a saída desse recurso, desse dólar dos Estados Unidos, buscando um país um pouco mais seguro em relação a tudo isso, né? Pode citar mesmo o Japão ou o Brasil em relação à parte de investimentos, e na Uhum, ponta contrária pode ser a mesma coisa. Se o pacote for aprovado, algumas indústrias começarem a crescer em relação ao corte de impostos, porque tem uma parte dentro desse pacote que ele faz o corte de impostos para as horas extras. Então, algumas indústrias podem se beneficiar com isso. E aí as ações dessas empresas podem subir e aí aumentar o capital delas também. Então, uhum, na outra ponta, esse dólar ele pode se fortalecer em relação a tudo isso, né? Fazer essas empresas crescerem e aí o investidor global olhar para os Estados Unidos com bons olhos ali e aí aportar mais recursos nas treasuries em relação aos 10 anos. Então tem as duas possibilidades uhum, uhum. disso acontecer. Agora, o preço que isso vai fazer dentro das ações e no S&P, por exemplo, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais, porque tem muitas definições, não só do pacote, mas da economia total americana, que ainda não está tão ajustada como já deveria estar, né, num momento como esse, né? Mas já dá para poder a gente falar, por exemplo, de quais setores podem ser beneficiados? Aqui no início do nosso papo você comentou sobre isso, né? Que isso, o pacote pode acabar ajudando, né, algumas empresas e prejudicando um pouco mais outras. Dentro, né, dessa economia americana, quais setores da Bolsa Americana poderiam, então, tendem, então, a se beneficiar desse novo pacote, especialmente, então, com cortes, né, de impostos, que é a grande intenção de Donald Trump nesse momento. Há alguma oportunidade clara para algum determinado setor, na tua visão? Claro, os setores que podem ser mais beneficiados ali é a parte industrial, né? Metalurgia, siderurgia, essa parte pode ser muito, a parte de automóveis também, podem ser muito mais beneficiados em relação a esse corte de gastos, né? E a parte que ele propõe de expansionismo doméstico ali, né? Ele fechando mais as fronteiras, não comprando tantos carros, tipo México e de outros países, Canadá, vai fazer com que as empresas americanas se fortaleçam um pouco mais e aí aumente os seus lucros, né? Elas aumentando o seu lucro, com certeza ali na frente, as ações elas têm uma valorização maior. E aí a gente estava vendo agora pela manhã também os índices futuros, S&P, Nasdaq subindo forte em relação a isso, pode se beneficiar em relação a essas empresas, e aí o investidor ele pode olhar para isso com uma certa oportunidade. Não só a Uhum. parte de tecnologia que vem puxando o mercado americano hoje, mas a parte industrial também pode ser uma grande oportunidade em relação à parte de investimentos. Na ponta contrária, né, onde ele pode ter ali uma parte de queda em relação ao pacote, são as empresas principalmente que trabalham com a energia limpa, que aí o Donald Trump, dentro desse pacote, vai fazer corte de incentivos fiscais, e aí essas empresas vão ter que pagar um pouco mais de impostos ali, e aí podem ser prejudicadas em relação a isso. Agora, Josias, como que você avalia o capital político de Donald Trump nesse momento com essa votação? Foi uma votação que não passou ali com tanta folga assim, a primeira parte, né, inicialmente falando, e a gente teve políticos ali da própria base dele, do próprio partido, votando contra, né, esse projeto nesse momento. Qual que é o recado que isso fica para o mercado no momento? O recado que fica é que o Donald Trump não tem, né, 100% do apoio dos republicanos e está muito dividido, porque esse pacote, ele é a cara de Donald Trump, mas ele também prejudica em partes os Estados Unidos, porque ele corta numa parte que é principal, que é em relação à saúde. E muita gente não gostou disso, até mesmo os próprios companheiros deles ali em relação ao partido. Elon Musk também, né, fez um tweet criticando essas movimentações. E o Donald Trump, ele não tem nem os 100% de apoio em relação ao Congresso e fica um recado, principalmente para as eleições de meio do ano ali também, do Senado como um todo.
né? Então, ele precisa desse apoio, ele precisa conversar, ter um diálogo um pouco maior com os companheiros dele em relação ao partido, para que não tenha, né, tanto desavenças ali, e ele precisa desses votos para avançar novas medidas, né? Tá recém no início do seu governo, ele tem mais coisas para fazer. Se ele continuar dessa forma, impondo algumas coisas, criticando o Banco Central, não olhando para a economia como um todo, né? Não só a economia americana, ele está na maior potência do mundo, então ele não pode olhar somente para os Estados Unidos, ele tem que olhar para o mundo como um todo. E não é isso que ele vem fazendo ao longo desses anos, né? Então ele precisa ter esse diálogo um pouco maior com as casas ali, até para que ele consiga ter sucesso em relação à sua campanha também. É isso. Vamos então aguardar aí, né, os próximos passos do encaminhamento, né, desse grande mega projeto aí fiscal de Donald Trump. Atualizando por aqui, mas antes de mais nada, muito obrigada, Josias. Conversamos com Josias Bento, especialista em investimentos e sócio da GT Capital. Bem-vindo sempre por aqui, meu querido. Até uma próxima. Até uma próxima. Bom dia. Até mais.